amado Jesus. Amém, mulheres? Eu vou bloquear, eu vou tirar os comentários, depois eu volto, tá bom? Enquanto isso, pega a tua Bíblia, pega o caderno, pega a caneta, pega um cafezinho, convida aí umas 1000 mulheres e vamos nos aprofundar. Miriam, te amo, Miriam. Seja bem-vinda, minha maravilhosa. Vamos lá, mulheres. Mulheres, bom dia. Pastora Moana, mais uma manhã aqui no nosso devocional com o tema da semana. O tema da semana é: a obediência antecede o próximo nível. Mulheres, é necessário nós entendermos o seguinte, que obedecer ao Senhor é um dos maiores atos de amor e de resposta ao Senhor. Por quê? Porque você só obedece, mulheres, aquele em quem você confia, não é verdade? E você só confia aquele que você ama. E você ama aquele que você conhece. Então, se você conhece ao Senhor, você sabe que nada que Ele vai te pedir vai te trazer mal. Você sabe que quando Ele pede algo, é porque Ele já visualizou o destino que aquilo vai causar. Você que conhece ao Senhor, você obedece a Ele porque você entende que um dos primeiros steps, como eu disse no devocional ontem, é um dos primeiros steps da caminhada cristã. Se você não anda em obediência, não tem como você andar alinhado com o Senhor. A Bíblia mesmo fala, e a Bíblia sempre lança sobre nós princípios de obediência, como: quer seguir a Jesus? Tome a sua cruz. É um pedido à obediência. Mas essa obediência ao Senhor, como diz lá em Deuteronômio, nunca é algo imposto, é um convite. Por que é um convite, mulheres? Quando é algo imposto, né? Como nós, pais, nós temos de dizer para o nosso filho: você tem que obedecer, porque tem que obedecer. Você vai me obedecer, querendo ou não. Você tem que me obedecer. A gente ali tá impondo às crianças, porque elas ainda não entenderam o princípio da obediência. Nós estamos o que? Forjando nela. Mas no Senhor é um convite à obediência. Por quê? Porque lá em Deuteronômio mesmo diz: se tu me obedeceres, bênçãos virão sobre ti, sobre a tua descendência. E aí o Senhor começa a liberar o quê? Várias palavras a esse respeito, certo? Por quê? Porque a obediência, ela sempre vai anteceder algo que o Senhor, Ele quer fazer em nossas vidas. Então, é necessário você entender isso, tá bom, mulheres? É um convite, não é imposto. Cabe a você andar em obediência ou não. É a sua escolha. Nós podemos dizer, como eu disse no devocional ontem, que existem a vontade de Deus o quê? Boa, perfeita, e a vontade de Deus agradável. Na vontade de Deus boa, mulheres, Ele vai te amar. Ele vai continuar te amando, porque o amor, ele é imutável. E na vontade boa, eu costumo dizer que a vontade boa são aquelas pessoas que até renunciam, até querem obedecer, mas até um certo ponto, sabe? Mas a vontade boa do Senhor, como eu disse, Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar com relacionamento contigo, mas você vai ter um nível em Deus. A vontade perfeita do Senhor, a vontade perfeita é a mesma coisa. O Senhor, você vai andar com o Senhor, Ele vai te amar, mas entre a vontade perfeita e a vontade boa, existe a vontade agradável. Ou seja, na agradável está alinhada a boa, a perfeita e a agradável. O quê? Que o Senhor está se agradando. Que Ele está se agradando daquela forma que você escolheu andar. Sabe? Então é nessa vontade que eu quero andar. Eu me lembro que quando eu conheci ao Senhor, eu disse: Senhor, eu fui total no mundo. Eu fui intensa no mundo, Senhor. Eu fui totalmente, me entreguei totalmente ao mundo. Mas em Ti, Senhor, eu quero ser muito mais intensa. Eu quero ser muito mais total. Mulheres,
Bem que eu tentei ser uma crentezinha comum, sentar no meu banquinho, viver ali a vontade boa do Senhor, seguir os princípios dele, é muito bom. Mas ei, quando você decide ser total dependente, a obediência ao Senhor, a se lançar nesse lugar, não tem como você ser somente uma crentezinha normal. E não tem errado quem tiver escolhido esse lugar, mas esse lugar não foi feito para mim, porque eu quero ser intensa no Senhor. E ser intensa no Senhor vai requerer o quê? Um caminho de obediência. E muitas vezes obedecer vai requerer renúncias. E renúncias são o quê? Dolorosas. E são poucas as pessoas que querem andar nesse lugar. Porque existe a vontade boa, porque existe a vontade perfeita. Mas eu, Moana, isso é pessoal, mas é um convite para você também. Escolhi andar na agradável, escolhi andar nas profundezas, escolhi obedecer mesmo sem ver. E foi uma escolha difícil, mas frutífera, mulher. Então você tá me entendendo? Existe esse convite para mim e para você, mas a decisão de andar em obediência, no caminho da obediência para o próximo nível, é você que decide. E aí nós vamos nos aprofundar em quem, gente? Depois de Paulo, Pedro é o apóstolo que eu mais me identifico, é o apóstolo que eu mais gosto. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Evangelho segundo João, que está ali em João 21, versículo 3, que diz assim, meninas: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Grifa aí na sua palavra: não pegaram nada, não pescaram nada. Grifa aí, mulheres, anota, grifa, porque eu sei que o Senhor vai falar algo específico com vocês. Mulheres, aqui em João 21, já está o quê? Eu vou dizer o contexto para vocês. Já está relatando Pedro tendo uma decisão. Essa decisão que Pedro tomou foi após a morte de Jesus. Foi após Jesus ter sido crucificado, após Jesus estar ali, né, à espera da ressurreição. Ali, para Pedro, o mundo dele tinha o quê? Acabado. Ali ele já tinha o quê? Ele já tinha negado Jesus. Ele já tinha negado Jesus 3 vezes. Ele tinha corrido, né? Daquilo que ele foi comissionado. Ele tinha feito isso em qual que eu sinto, tenho certeza que ele estava se sentindo muito culpado, rejeitado, né? Triste, angustiado. E aqui Pedro, ele tem uma decisão. Ele decidiu que o quê? Ele voltaria a pescar. E a Bíblia é bem clara na parte B do versículo que diz assim: mas naquela noite não pegaram nada. Sabe qual é a grande problemática, mulher? É que nós estamos acostumados a reproduzir aquilo que uma vez funcionou em nossas vidas. Aquela palavra que uma vez Deus deu. Aquilo que uma vez você está acostumado de que vai dar certo, porque uma vez já deu. Mas eu quero dizer algo a vocês. Nós que andamos em obediência ao Senhor, nós devemos andar em cima da palavra que Ele libera. Em cima dessa palavra. Aqui, a pesca de Pedro foi totalmente o quê? Frustrada. Por quê? Aí eu vou te explicar por quê. Lá em Lucas, anota aí, você se aprofunde mais, eu vou só introduzir para vocês. Lá em Lucas 1-11, quem lembra? Quem lembra do encontro precioso de Pedro com Jesus? O primeiro encontro. Pedro estava ali com os outros pescadores. Gente, Pedro era um pescador experiente. Pedro tinha experiência, ele sabia que a noite era um bom horário para se pescar. Pedro sabia que a noite tinha mais peixes. Pedro sabia pescar. Pedro sabia o dia, sabia a hora, o lado certo. Pedro, ele sabia pescar. Ele era um pescador de peixes. Mulheres, a Bíblia conta em Lucas 5:1-11 que Pedro estava pescando a noite inteira junto com seus outros amigos pescadores. E nada
pescaram a noite inteira, nada pescaram, absolutamente nada. E a Bíblia diz que Jesus estava ali, naquele lugar, pregando a palavra. E a Bíblia diz que Jesus encontra o barco de Pedro, pede o barco emprestado, sobe num barco, começa a pregar, começa a ministrar. E então Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: lança a rede. Lança a rede. Ei, isso é muito forte, mulheres. Jesus, ele deu uma palavra para Pedro: lança a rede. Eu imagino que Pedro disse: meu Deus do céu, quem é esse? Não é nem pescador, eu sou um pescador experiente, passei a noite pescando, não pesquei nada, tentei a noite inteira, não pesquei absolutamente nada. E vem esse aí que não sabe nem pescar e me manda lançar a rede de novo. Pedro olha para Jesus, né? Pedro olha para Jesus e disse: sobre a tua palavra, né? Ele diz assim: Jesus, eu passei a noite inteira lançando a rede, eu nada pesquei. Jesus diz: lança a rede desse lado, ó, do lado direito, lança a rede. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mulheres, ali Pedro está dizendo assim para Jesus, lançando para ele: olha, é tua responsabilidade. É tua responsabilidade, mas também Pedro está ali dizendo, nesse contexto que o Senhor ministrou ao meu coração: por causa de uma palavra, eu vou lançar novamente. Eu vou obedecer. E o que é que acontece, mulheres? Pedro lança a rede e Pedro pesca muitos peixes. Tantos peixes que é tão difícil tirar do mar. Tanto peixe que é tão difícil carregar, que ele sai dividindo os peixes para todo mundo. E Pedro ali se rende a Jesus. E o que é que Jesus fala com Pedro? Agora eu te farei pescador de homens, não mais pescador de peixes, pescador de homens. Então esse foi o precioso encontro de Pedro com Jesus, sobre uma palavra, em cima de uma palavra. Mulheres, vocês estão me entendendo? Aqui em Lucas 5, por causa de uma palavra de obediência, Pedro teve uma pescaria maravilhosa, ele pescou muitos peixes. E o que é que aconteceu lá em João 21? Jesus havia morrido, que não, como nós acabamos de ler. Pedro estava ali frustrado. E o que é que acontece? Eu acredito, né? Porque como vocês sabem, eu mergulho na palavra, eu viajo ali, eu entro ali e eu fico, meu Deus! Eu tento entender o sentimento daquelas pessoas que estão vivendo aquela parte que está sendo contada. E para mim o sentimento de Pedro era: um dia Jesus, ele me falou para ir para o mar, lançar a rede, e eu pesquei. Um dia, só que Pedro esqueceu de algo. Naquele dia, lá em Lucas, no encontro dele com Jesus, Jesus liberou a palavra. Aqui em João 21, não tinha mais palavra. Não tinha mais palavra. Vocês estão me entendendo? Faltava uma coisa. E que coisa era essa? A palavra. A palavra de obediência, mulheres. Nós precisamos andar na palavra, porque eu estou ministrando essa palavra hoje. O Senhor ministrou muito forte no meu coração que existe muitas mulheres que estão apenas reproduzindo aquilo que outras mulheres estão fazendo. Existem muitas mulheres que estão apenas reproduzindo aquilo que está dando certo com outra pessoa. Existem muitas mulheres que estão frustradas com o seu chamado e com a palavra que um dia Deus já liberou sobre a sua vida, e estão o quê? Apenas tentando fazer algo se mover da forma que o Senhor havia dito outrora. Eu quero dizer algo para vocês, mulheres. Quando Jesus ele falou com Pedro lá em Lucas, no seu primeiro encontro, ele liberou a palavra e ele o quê? Mudou o caminho de Pedro e disse: tu não vai ser mais pescador, tu vai ser o quê? Pescador de homens, tu não vai ser mais pescador de peixe, tu vai ser pescador de homens. De homens. E aqui em João 21, Pedro faz o quê? Eu vou voltar a ser pescador de homens. Eu vou voltar a ser pescador de peixes. Ele não tinha mais uma palavra. Talvez, mulher, hoje você está aqui frustrada.
Você recebeu um dia uma palavra do Senhor. Para começar algo, para andar em cima dessa palavra, você recebeu uma palavra do Senhor sobre o seu chamado e você andou em obediência. Em algum momento da sua jornada, você se frustrou. Em algum momento da sua jornada, aquela palavra não está mais queimando no seu coração. Você não consegue mais ver o Senhor, as circunstâncias não conseguem mais ver que você está alinhada, você não consegue mais ver. E o que é que você tende a fazer? Voltar a fazer aquilo que um dia o Senhor falou. Ei, mas eu quero dizer algo para vocês, mulheres. O Senhor, Ele se move. Ele se move, você precisa se mover com essa palavra. Você precisa se mover, por isso que é importante andarmos em obediência, mulher. Em obediência. Tinha algum erro para Pedro, pensando assim? Tinha algum erro aqui em João 21 para Pedro voltar a pescar? Ele era pescador, ele sabia pescar, ele estava ali, ele foi pescar, mas ele não tinha o quê? A palavra para andar em obediência. Ele não tinha mais a palavra. E o que é que acontece aqui em João 21? Pedro pega a rede, lança novamente sobre o mar, porque ele tinha preciosas lembranças que um dia aquilo tinha fluído. Ele tinha preciosas lembranças da voz de Jesus mandando ele lançar. E o que é que aconteceu? Não pescou nada. Não pescou nada. Sabe o que acontece com muitas mulheres? Ficam agarradas aos peixes do passado. Ficam agarradas às coisas do passado e não conseguem visualizar a palavra de obediência que o Senhor está ordenando e conduzindo nesse momento. Ali Pedro, ele não tinha uma palavra. Ele queria voltar a fazer aquilo que ele já tinha feito. Ele não tinha uma palavra. Para obedecer é importante você ter uma palavra. E eu sinto essa manhã, mulheres, no meu espírito muito forte. Enquanto eu preparava essa palavra, enquanto eu orava por esse encontro, que o Senhor ministrou ao meu coração, é que existem muitas mulheres fazendo tantas coisas, andando por tantos caminhos, mas sem uma palavra. Sem a palavra de obediência. Quando você anda sem a palavra de obediência, mulheres, você faz o quê? Até funcionar. Afinal, a gente é brasileira, né? E brasileiro faz um jeitinho pra tudo. Mas, ei, mulheres, se você está fazendo funcionar, vai ser na força do teu braço. Na força do teu braço. E quando você faz funcionar, você cansa. Você cansa no meio do caminho quando você quer reproduzir algo que o Senhor não te pediu, que você não está andando em obediência, você vai cansar no meio do caminho. Mas quando você tem uma palavra de obediência, lembra no primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele tinha uma palavra e ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei. Não importava o histórico de Pedro, estava lançando a rede a noite inteira e ele não tinha pescado em nada. Mas quando você tem uma palavra, não importa o histórico, aquela palavra move todas as coisas. Aquela palavra move todas as coisas. Então você precisa andar em obediência em cima da palavra que Deus, Ele liberou sobre a tua vida no momento e na estação correta. Não tem como você voltar atrás após você percorrer tantos caminhos em obediência ao Senhor. Mulheres, se eu quiser voltar atrás, não tem nem mais como. Eu já andei tanto com o Senhor em obediência, porque voltar para trás, sabe quando eu olho para trás? Na minha jornada, sabe o que eu digo? Para onde eu irei? O que eu farei? Só tu tens as palavras de vida eterna, as pontes foram quebradas, eu já andei vários degraus em obediência, não tem como mais voltar, eu nem sei mais fazer o que eu fazia antes. Ei, quando você anda em obediência ao Senhor, o que importa é somente a vontade agradável do Senhor. Você precisa entender essa manhã, mulheres, que existe uma vontade agradável do Senhor e se mover nessa vontade. Se mova nessa vontade. Ali Pedro, em João 21, a Bíblia diz que a pescaria da noite foi um fracasso, eles não pegaram nada. Nos versículos mais abaixo, versículo 4, 5, você leia, se aprofunde, que eu sei que o Senhor vai falar com você. Nos versículos mais abaixo, o que é que acontece, mulheres?
Jesus aparece na praia. Eu estou falando de Jesus depois que ele morreu. Ele ressuscitou, os discípulos estavam frustrados, eles tinham pensado ali que Jesus não voltaria, que tudo aquilo que eles viveram, mulheres, os discípulos viveram 3 anos intensos com o Senhor, sendo ensinados, sendo ali forjados. Ei, quanto tempo você tem andado com o Senhor? E que passa a primeira sombra de tribulação e de circunstância e você retrocede na palavra de obediência que o Senhor te conduziu. Talvez você seja essa mulher que tem sempre retrocedido e não tem andado firmada na palavra de obediência. Ei, eu quero dizer algo para vocês. Se Deus ele te deu uma palavra, se move em cima dessa palavra em obediência. Se Deus ele não te deu uma palavra, não se move, não se move, não se move. Nós entendemos aqui com Pedro que Jesus não tinha dado uma palavra para ele e ele quis fazer com a força do seu braço algo mover, ele quis fazer do seu jeito algo se mover na hora errada, da forma errada. Ei Pedro, tu não é mais pescador de peixes. Para de tentar voltar atrás. O Senhor ele já te marcou. O Senhor ele já te marcou. Ei, mulher, não tem como mais voltar atrás, porque o Senhor ele já te marcou e você disse sim. Você disse sim à palavra que ele te chamou. Você disse sim, eu vou andar em cima dessa palavra. Não tem como mais voltar atrás. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz o quê? Lá nos versículos mais abaixo que Jesus estava na praia. Os discípulos frustrados, a pescaria tinha sido o quê? Totalmente, não tinham pescado nada, uma pescaria frustrada. O que é que Jesus fala aqui? Versículo 6, para os discípulos. Lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Ei, nos versículos acima, eles não tinham pescado nada, por quê? Eles não tinham uma palavra para obedecer. Eles não tinham essa palavra. Você está me entendendo como é importante ter uma palavra para você obedecer? Enquanto você não tem essa palavra, não se move. Para de tentar se mover em cima da palavra das outras pessoas. Ei, mulheres, as pessoas me escrevem dizendo: Pastora Moana, me diz como eu faço para me mover como você se move. Me diz como eu faço, Pastora Moana, para ter um devocional assim como eu falo, como eu me movo. Me diz como é que eu aí o Rise Up. Me diz como é que você fez, a forma que você fez. Ei, eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi dizer: sobre a tua palavra eu vou me mover. Foi a única coisa e foi suficiente. Foi suficiente, mulheres. Você precisa entender que é sob uma palavra que você vai se mover. Você precisa entender, não, você não pode reproduzir o chamado de outras mulheres. Você não pode reproduzir aquilo que Deus pediu a outras mulheres. Você não pode reproduzir aquilo que outrora o Senhor moveu na sua vida, mas agora Ele não está falando mais. Ele não está dizendo mais aquilo que Ele já falou, porque o Senhor Ele renova. Existe tempo e estações para aquela palavra. Entende isso, mulheres? Você não pode fazer isso. E aí, o que é que acontece aqui? Versículos 7, 8, 9, 10. Os peixes eram tantos, que no versículo 11, Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Ei, mulheres, a primeira pesca, Pedro não contou quantos peixes tinha. Na segunda pesca, Pedro contou, sabe por quê? Tinha 153 grandes peixes. Sabe o que eu entendo com essa contação de Pedro? Pedro tirava os peixes para mim, Pedro estava tirando o peixe assim, e ele dizia: um motivo para não andar mais
na minha palavra. 2 motivos para não andar mais sobre a minha palavra. 3 motivos para não andar sobre uma palavra que Deus não me deu. 4 motivos. Pedro tinha 153 grandes motivos para saber que não é sobre a palavra dele, que não é da forma dele, que ele não era mais pescador de peixes, que não tinha mais como voltar atrás, que o barco foi quebrado, as pontes foi quebrada porque ele não tinha mais uma palavra. E ali ele entendeu que não eram as suas habilidades que faziam as coisas mover. Ali Pedro entendeu que não era um lado que tinha um peixe mais, que tinha peixe que não tinha. Ali Pedro entendeu que era sobre uma palavra de obediência. Ali Pedro entendeu que não importava se ele era o pescador mais experiente, se ele não tinha uma palavra, não ia dar em nada, ia dar ruim, não ia fluir, não ia fluir. Ei, mulheres, talvez você está esse tempo inteiro cansando, lutando com as forças do teu braço, porque você não tem uma palavra. Você não tem uma palavra para se mover em cima. E eu quero te dizer, você precisa alinhar o seu coração com o Senhor, com o seu propósito, com o seu chamado para esse tempo. Talvez você tenha se movido hoje até aqui em cima do mover de outras pessoas. E eu quero te dizer algo essa manhã. Eu não sei porque eu estou repetindo isso hoje, mas é algo que o Senhor está queimando ao meu coração. Para com tudo. Frustra essa pesca, porque essa pesca, mesmo que possa estar funcionando com a forma que você está fazendo, não está fluindo. E existe uma diferença muito grande entre fluir e funcionar. Fluir, as coisas te alcançam, o que é teu te alcança. Fluir não precisa de esforços, mas funcionar, você precisa fazer funcionar. Você precisa fazer funcionar. Então o convite hoje é: você tem uma palavra? Sobre essa palavra, anda em cima. E aí nos versículos mais abaixo, até aqui, mulheres, os discípulos ainda não tinham reconhecido o Senhor. Mas então Pedro lembra. Ei, Pedro traz à memória, eu já vivi isso. Eu já um dia lá em Lucas, eu vivi em que Jesus, no meu encontro com Jesus, sobre a palavra dele, eu entendi que eu me movia e que havia grande pesca. Eu entendi que eu era um pescador de homens. Sobre essa palavra eu andei ali. Pedro entendeu e reconheceu Jesus. E sabe o que aconteceu? Versículo 15, Jesus diz assim: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? E o que é que Pedro diz? Senhor, tu sabes que eu te amo. Versículo 16, versículo mais abaixo. Cuida das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Simão respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: pastoreia a minha ovelha. Sabe o que eu entendo com essas perguntas que o Senhor fez a Pedro? Tantas vezes o Senhor fez a mesma pergunta, o Senhor fez a mesma pergunta também antes de ser crucificado. Mas dessa vez o Senhor queria que Pedro entendesse e fosse intencional na sua resposta. E ali Jesus estava dizendo: ei Pedro, tu me amas? Ok, tu me amas. E o que é que diz? O que é que a palavra diz? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças. Quem ama obedece, anda em obediência. Aqui Jesus está dizendo: tu me amas? Amas. Então anda em obediência. Se tu me amas, então você vai apacentar minhas ovelhas. Você não vai ser mais pescador de peixes. Agora você entendeu, Pedro? Agora você entendeu que não são as suas habilidades, o seu jeito, a tua forma, a tua palavra é sobre a minha palavra. Tu não será mais pescador de peixes. Agora tu tem uma palavra, tu é pescador de homens e não importa o que vai acontecer. E o que é que acontece, mulheres? Pedro é levado para o próximo nível. Por quê? Porque ele entendeu e obedeceu. Pedro estava aonde? Ali em Atos de Apóstolos. Nos Atos de Apóstolos conta a primeira pregação de Pedro.
3.000 pessoas se convertem, porque Pedro obedeceu, ele entendeu que ele agora era um pescador de homens. Sobre essa palavra ele andou, não tinha como mais voltar atrás, ele andou sobre essa palavra e teve a maior pescaria de homens. Ele foi elevado ao próximo nível, o nível mais profundo de pescador de peixes. Agora ele era pescador de homens, porque ele agora entendeu sobre a palavra. O Senhor Jesus disse para mim: cuida das minhas ovelhas, sobre essa palavra eu vou andar. Ei, mulheres, quando você tem uma palavra, não tem como você fugir. Não tem como você fugir. Eu me lembro, olhando para minha jornada, quantas pequenas obediências, porque você sabe, mulher, eu entendo a obediência da seguinte forma: é como um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça. Você vai andando em obediência e uma peça vai sendo liberada sobre você. E aí você vai aqui encaixando. Aí você anda mais alguns passos em obediência, mais uma peça vai se encaixando. Mais uma peça, quando você vê, o quebra-cabeça está ali montado. E você olha: ah, foi por causa daquela obediência que moveu isso. Foi por causa daquela obediência que moveu isso. Entende isso? Talvez o seu quebra-cabeça esteja faltando muitas peças ainda, porque você não está andando nesse lugar de obediência. Talvez você esteja nesse lugar em que você está perdida, você não sabe nem montar esse grande quebra-cabeça. Mas eu quero te dizer algo: larga os peixes. Larga os peixes, larga a tua palavra, larga a tua segurança, larga o teu jeito, larga os peixes. O Senhor não te chamou para andar em segurança, porque quando você escolhe obedecer ao Senhor, I'm sorry, mas eu tenho que te dizer, porque você sabe que eu sou real, eu sou real, e eu vou te dizer, quando você escolhe andar em obediência, ei, mulheres, é um caminho de renúncias, é um caminho que muitas vezes você vai entrar no lugar de solitude, é um caminho que muitas vezes você não vai entender. Mas eu quero dizer algo para você: não espere que as coisas e as circunstâncias estejam estáveis ou boas para você obedecer. A obediência vai anteceder o próximo nível. Eu não sei onde você tem expectativas em chegar em Deus. Eu sei que você pode escolher andar numa vida mediana, na boa vontade do Senhor. Você pode escolher isso, essa não foi a minha escolha. Você pode escolher, o Senhor vai te amar da mesma forma. O Senhor nos ama da mesma forma. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele não tem filhas preferidas, apesar, que vocês sabem que eu me acho a queridinha de Jesus. Mas o Senhor, Ele não tem filhas preferidas. Ele tem filhas que escolhem obedecer mais e andar em cima da agradável vontade dEle. E escolhem agradar o coração dEle. Ei, mulheres, vocês que são mães, eu sei que vocês têm filhos. Quem tem 2 filhos, mais de 2 entende. Existe aquele filho que tem mais facilidade em obedecer. Aqui em casa eu tenho esses 2 extremos. E tem aquele filho que discute sobre obedecer, que não entende que tem que obedecer, que quer sempre fazer do seu jeito, que tem um coração assim de pedra, que precisa quebrar ali, que você precisa... Tem um dos meus filhos que eu digo: olha, você vai ter que obedecer querendo ou não. Mas aí você vai ter uma escolha, porque você vai obedecer da mesma forma. Você vai obedecer de qualquer forma. Mas você, filho, tem uma escolha: obedecer sofrendo consequências, ou obedecer sem sofrer consequências. O que é que você escolhe? Porque você vai obedecer da mesma forma. Talvez você seja essa mulher que muitas vezes você quer fazer do seu jeito e você tem consequências desnecessárias, porque você está andando da sua forma, andando desobediente. E aí você se fere e tem quebras na sua vida porque você está andando da sua forma. Porque obedecer, o convite está aí. Você vai precisar escolher. Estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? E esse filho, Esse filho que sempre, questiona, que não quer obedecer, que tem um coração duro, muitas vezes tem essas consequências. E aí você tem outro filho que sempre obedece no primeiro comando. Qual é o filho que tem mais facilidade desses 2 que eu estou falando? Qual é o filho que tem mais facilidade de agradar o seu coração? Seja sincera. Seja sincera. O filho que obedece de primeiro tempo,
de primeiro tempo. Ele tem mais facilidade de agradar, porque ali você conhece um coração contrito, maleável. Ali obediência move o coração de Deus, mulheres. Obediência, andar em obediência move o coração de Deus. Por isso que você é levada a outros níveis, a níveis mais rápidos, a níveis mais profundos. Aquele filho que obedece de first time, aqui eu digo, a gente fala obediência imediata, de first time, de primeiro tempo, da primeira vez. Eu não preciso ficar falando. Ei, só crianças espirituais andam naquela palavra que o Senhor precisa ficar falando. Se você é essa menina espiritual, essa criança espiritual, hoje chegou o dia de amadurecer. Só mulheres meninas imaturas espirituais que andam pedindo ao Senhor todo o tempo dizendo, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ah não, do meu jeito é melhor. Você quer ensinar a Deus? Mas ei, obedece a palavra do Senhor sem ver, sem entender. Um dos meus filhos, eles digam, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por quê? Ei, não tem mais porquê. Quando você anda na obediência do Senhor, não tem mais porquê. O papel é andar. E aí você diz como Pedro, sobre a tua palavra, ou seja, é a tua responsabilidade, Senhor. Aí você entrega o quê? A conta para Deus. Tá entendendo isso? Você tá entendendo? O teu papel é obedecer. Quando você anda em obediência, você entrega para Deus. Você diz sobre a tua palavra, eu andei sobre a tua palavra, então você se responsabiliza. Mulheres, eu lembro um tempo que quando eu morava numa base missionária, eu já contei essa história pra vocês. Antes de morar nessa base, eu era recém-casada, né? Eu tinha acabado de casar, ido pra minha casinha, fazia 2 meses de casada, tudo novinho, tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. E na época, eu e meu marido, nós já pastoreávamos, nós éramos líderes e pastores de jovens. E o nosso grande salário na igreja era R$200, mulheres. R$200. Ou seja, dava pra pagar ali a continha de água e de luz, né? Da nossa nova casa. Era só o que a gente tinha. E o resto nós vivíamos por oferta, por milagre. Nunca nos faltou nada. E eu me lembro que um dia, meu marido, ele orando ao Senhor. E o Senhor disse pra ele, pra abrir uma base missionária, que era o tempo de abrir uma base missionária, que nós iríamos receber missionários nessa base. E que nessa base também nós iríamos trabalhar com crianças carentes. E aí Deus liberou uma palavra linda ao meu marido. E aí ele veio me contar, né? Aí eu disse, Deus falou tudo isso, que bom, amor. Se Deus falou, né, cadê os recursos pra gente fazer isso? Porque a gente não tem dinheiro pra alugar uma base. E aí, nessa base, né, o Senhor deu detalhadamente, tem que ter muitos quartos, tem que ser grande por causa disso, daquilo. Deu todo o projeto, deu toda a visão, deu tudo, aquela coisa bem linda, só não deu, só faltou um detalhe, o dinheiro. Só faltou o dinheiro para pagar esse novo lugar. E aí eu disse, ei, amor, eu acredito muito no que Deus fala ao meu esposo. E sobre a palavra, eu digo ao meu marido, sobre a tua palavra eu me movo, amém, amor? Sobre a tua palavra, né? Mulheres, nós precisamos andar, submissão é isso, andar sobre a missão dos nossos maridos. E aí eu lembro que eu disse, sobre a tua palavra, amor, a gente se move, mas eu preciso que o Senhor, Ele manda o dinheirinho, né? Faça isso. E aí, meu marido disse, não, você sabe que eu não me movo assim, que eu me movo pela palavra. Se o Senhor falou, tá falado. Eu disse, tá bom, ok. Eu não discuti, né? Porque tem coisas que a gente nem discute com gente doida no bom sentido, tá? E aí eu fui orar. Eu disse, Senhor, eu acredito no que o Senhor disse ao meu marido. Muito. Mas, Senhor, o Senhor sabe como é o meu coração. Eu preciso de um sinal, Senhor. Eu preciso de um sinal para andar sobre essa palavra. Mulheres, meu esposo, ele foi atrás dessas casas, né? Pra alugar, pra gente se mover. A gente já tinha entendido que tinha se mover e morar nessa base. E aí, ele encontrou um lugar perfeito, de acordo com a visão que Deus havia dado a ele. Mulheres, quando ele chega na casa, né, na casa para alugar, o aluguel era R$2.500.
R$2.200. Minha gente, naquela época pra gente, isso era muito dinheiro. Mas era tanto dinheiro porque a gente só tinha R$200, minha gente. Nosso salário era R$200. Mas era um passo muito grande de fé. Era um passo muito grande de obediência. E aí meu marido chega em casa todo animado. Encontrei a casa. Eu, encontrou, amor, que legal. Aí ele, tem só um detalhe. Eu disse o detalhe. O aluguel é R$2.200. Eu disse, tu tá louco? Tu tá louco? A gente só tem R$200 e a gente vive por milagre. Aí eu comecei a fazer a conta, né? Nosso aluguelzinho era só R$600, R$200 era garantido, alimentação, e fazia as contas. Eu disse, as contas não batem. As contas não batem, não batem, as contas não batem, não batem. E eu dizia pra ele, as contas não batem. Ele dizia, amor, eu não ando por vista, eu ando em obediência. Se Deus falou, tá falado. Se Deus falou, tá falado. Mulheres, eu ali orando, Senhor, Ele vai obedecer, Senhor. E eu tô junto nisso, Senhor. Se der ruim, eu tô junto. Tem misericórdia da minha alma, meu Pai. Me ajude, meu Deus do céu. Mulheres, um dia meu marido foi olhar a casa de novo, sondando a terra. E os donos da casa mesmo, que estavam lá, porque a casa estava pela imobiliária, mas os donos estavam lá na casa. Quando ele chega na casa, o dono estava lá. E ele começa a contar para o dono sobre o projeto que nós iríamos fazer lá na casa. E ele começa a contar ao dono como ia ser o projeto. O nosso projeto era, a gente pegava crianças que eram molestadas pelos pais, maltratadas pelo conselho tutelar. E elas eram levadas para nossa base. E ali a gente dava todo o sustento, cuidava, toda a provisão emocional, espiritual, física. Um projeto lindo. E aí meu marido começou a contar o projeto para os donos da casa. Mulheres, os donos da casa eram cristãos. Sabe o que eles disseram? Eu vou dar todo o aluguel dessa casa para esse projeto. Eu vou dar R$2.000. E aí só vai faltar o quê? 200. Que era o quê? O que a gente tinha. A gente só tinha 200. E aí a gente recebeu os outros 2.000. Sabe por quê? Porque a gente tinha o quê? Uma palavra. E quando a gente se move em cima dessa palavra em obediência, tá aqui, Deus, a conta é contigo. Aí, Senhor, o Senhor faz fluir, porque eu andei em cima da tua palavra. Mas quando você anda em cima de palavras que não são ao do Senhor, você vai ter que fazer funcionar, vai ter que se ferir. Existem muitas mulheres, essa live aqui hoje, essa manhã, que estão se ferindo no meio da jornada, porque estão andando em cima de palavras que não são as suas. Estão andando em cima de palavras que o Senhor já quer renovar. O Senhor já está renovando as palavras, Ele já está falando, mas você continua andando em cima de palavras que não faz mais sentido. Você muitas vezes está tentando o quê? Reproduzir aquilo que outrora ou que outra pessoa vive. Ei, mulheres, vocês precisam andar em cima da palavra que Deus liberou. E eu me lembro que naquela base missionária em que nós moramos ali cerca de 2 a 3 anos, eu me lembro que nós vivíamos o maior tempo de provisão da nossa vida. Mas você pode me perguntar, e você tinha dinheiro? Eu não tinha 1 centavo, eu tinha R$200. Mas eu quero te dizer algo, nunca nos faltou nada, nem para aquela criança. Ei, mulheres, eu me lembro um dia não tinha o que fazer, o almoço, eu que preparava o almoço para os missionários, eram muitos missionários, mais de 15 missionários que vinham servir essas crianças, e mais de 15 crianças ali. Eu me lembro que tinha um dia que ia amanhecer e não tinham o que comer. Eu peguei as missionárias ali na cozinha, nós nos ajoelhamos e eu orei. E eu me lembro que eu disse, Senhor, Tu sabe, Senhor, o que eu abandonei para chegar até aqui. Eu deixei a minha casinha, eu deixei minhas coisinhas, minha vida de recém-casada. Vim morar com esse monte de gente, com esse monte de criança, numa base missionária, porque eu tinha uma palavra. Senhor, amanhã não tem o que essas crianças comerem. Não tem, mas eu me movi em cima da tua palavra, então a conta é tua. Então tá contigo, Senhor. Mulheres, amanheceu e eu tinha orado isso junto com as missionárias. Deu 10 horas da manhã, o horário que eu sempre fazia o almoço. A campainha toca. Alguém movido por Deus deixou uma feira,
uma feira tão grande para nós. Minha gente, eu só chorava. Essa pessoa não sabia de nada, mas existia o quê? Uma palavra que eu me movi. Existia uma palavra de obediência que eu me movi. E essa obediência te leva para os próximos níveis, para níveis avançados de fé, para níveis avançados em Deus, para níveis avançados no sobrenatural. Só entra no sobrenatural quem anda em cima de uma palavra natural de obediência, porque obedecer é natural. Não espere vir fogo, água, um soprar, um mover para você obedecer, não. Obediência é natural. Você precisa se posicionar e obedecer para você viver o sobrenatural. Vocês estão me entendendo? Ei, mulheres, eu quero dizer algo para vocês. Tem muitas Pedros aqui nessa manhã, nessa live. Mulheres que estão ali frustradas no meio da jornada, apegada aos peixes, eu quero dizer algo para você. Larga os peixes. Larga os peixes, larga o peixe, larga a rede de peixes, larga, porque você foi chamada para outro nível de obediência, outro tempo. Eu te fiz pescadores de homens, entende? De pescador de peixes, quando você obedece, você entra no novo nível, pescador de homens. Eu vivi tanto sobrenatural naquela base. E esses dias, porque quando você anda em obediência, você vai plantando sementes. Talvez naquele momento, mulheres, você não tá vendo a colheita, mas entenda. Quando você anda em obediência, você planta sementes. E essas sementes um dia frutificam. E um dia você colhe. Eu tô vivendo um tempo de colheita do sobrenatural, de promessas de Deus, que eu jamais imaginei. Mas sabe o que aconteceu um dia desses? Nessa mesma base missionária, eu morava com missionárias que muitas vezes não tinham nem roupa para vestir, não tinham nem comida, não tinham nada. E eu me lembro que eu ganhava muitas coisas, eu ganhava muitas roupas específicas, eu ganhava. Sempre que eu recebia roupas, eu contava as roupas, fazia contagem das roupas que eu recebia. E eu tirava o dízimo das roupas. Sim, o dízimo. Eu tirava 10% daquelas roupas. A quantidade que dava, eu fazia o quê? Distribuía para aquelas missionárias. Ofertava na vida daquelas missionárias as roupas que eu ganhava. E aí eu me lembro que dias desses, esse ano ainda, eu me lembro que eu comecei a ganhar muitos presentes. Lembrem que eu digo para vocês que o Senhor, Ele sinaliza com presentes. E eu me lembro que eu comecei a ganhar muitas roupas, muitas bolsas, muitos relógios. Eu tenho ganhado muito presente. Muitos mimos têm chegado para mim do Senhor. E aí eu me lembro que eu estava recebendo e sabe o que o Senhor disse? Filha, lembra lá da base missionária? Quando você não tinha nem para você, mas você recebia. E você compartilhava, você dizimava, você ofertava aquilo que você recebia na vida daquelas outras mulheres. Eu, sim, Senhor, eu me lembro. Pois é, filha, hoje você está recebendo tudo isso porque você está colhendo. Você está colhendo os frutos da obediência que você teve naquele dia. Você está colhendo os frutos da obediência que você escolheu naquele dia. Então, ei, mulheres, anda em obediência que você está plantando sementes que você vai colher. Você vai colher, não tem como não colher, você vai colher. Então, o convite hoje é um convite. Não é uma imposição, a gente só impõe para meninas espirituais, para meninas imaturas. Nós só impomos para meninas imaturas. Vocês são mulheres maduras. E o Senhor não precisa te impor. Você está recebendo um convite hoje para andar em obediência, para chegar ao próximo nível. A obediência antecede o próximo nível profundo em Deus, do sobrenatural. Então, existe um convite hoje. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Pare de dar desculpas ao Senhor e seja uma resposta. Seja uma resposta. Seja uma resposta. Amém, mulheres? Meu tempo tá acabando. Uma honra servir vocês de alguma forma. Tá bom? Vamos fazer o print.
Vamos? Vocês façam um print e me marca com a melhor frase que o Senhor te marcou. Eu sei que o Senhor tá marcando mulheres essa manhã. Ei, mulheres, o Senhor tá te marcando para um próximo nível. Existe um convite. Vem mais profundo. Vem viver o sobrenatural que é antecedido pelo natural. O teu passo de obediência. Vem para esse lugar, mulher. Vem para esse lugar. Amém? Obrigada por estarem aqui comigo mais uma manhã. Vamos fazer o print. Mulheres, nós temos mais de 1.200 mulheres essa manhã na nossa live. Daqui a pouquinho eu tô pegando um avião para viajar para Filadélfia. Eu vou pregar lá para mulheres. Hoje, sábado, domingo, eu tô pregando lá para as mulheres. E eu quero fazer um pedido para vocês. Ora pela minha vida. Ora pela minha família, ora por mim, envia bênçãos, ora sobre a minha família, intercede pela minha casa, por mim. Só o Senhor sabe como é pra mim viajar, só o Senhor sabe, então ora pra mim, tá? Deus abençoe vocês. I love you, I love you.